ao Senhor. Amém? Amém? Quem está com frio aí? Pensei que era só eu, né? Faltou um cafezinho, né? Para esquentar, né? Quem tomou café? Que bom, né? Então, já está todo mundo reforçado, né? Pode atrasar um pouco para o almoço, né? São 10h28 aqui nesse relógio. Se o seu tiver igual ao do meu celular, esse daqui está 5 minutos adiantado. Eu entendi por que colocaram esse daqui adiantado. Eu entendi. Né? Mas eu vou me guiar por esse aqui. Brincadeira, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 5. Eu vou compartilhar um texto que eu compartilhei com os irmãos ontem em uma reunião que tivemos com líderes de PGM. Obrigado, meu queridão. Atos 5. Vamos a partir do 40. Atos 5, 40, 42. Diz assim: os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a anunciar e a ensinar que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo. Amém? Fique à vontade para se assentar. Apenas para os irmãos entenderem um pouco, Atos capítulo 5 é o texto que vai começar contando a história de Ananias e Safira, esse casal que, levado pela massa, decide doar parte dos seus bens ao Senhor, vendem uma propriedade. No entanto, ao invés de declararem que estavam entregando parte daquilo que obtiveram com a venda do seu patrimônio, que estavam entregando parte à igreja, eles declararam que estavam entregando tudo, tentando aparentar para o público, para as pessoas, algo que de fato não estavam fazendo. E como Deus não se alegra nem tampouco folga com a mentira, mas folga sim com a verdade, se sente prazeroso com a verdade, e como Deus vê todo o mover que acontecia na igreja primitiva e considera a atitude daquele casal tão errada, a Bíblia nos diz que a partir daquela atitude deles, o juízo de Deus vem sobre a vida deles e eles são fulminados. O texto começa, Atos capítulo 5, falando um pouco da história desse casal, né? Logo depois, o texto começa a falar das muitas maravilhas e sinais e curas que Deus operava por meio dos apóstolos. Grandes sinais. A Bíblia já vai dizer que os sinais acompanhariam os que creem. Uma igreja precisa revelar os sinais do poder de Deus que está sobre ela, abençoando, trazendo cura. E lembre-se que cura não apenas física, a igreja proclama a palavra da verdade que traz vida e cura sobre a alma enferma. Por isso é tão importante que almas venham se render ao Senhor Jesus, como demonstração que nós, como igreja, estamos seguindo um caminho de fato verdadeiro, um caminho que revela verdadeiramente Cristo Jesus. Gente precisa se render a Jesus, porque a nossa mensagem é validada por meio disso. Se não tem gente se rendendo a Jesus, se grandes manifestações de cura e de enfermidade sendo
transformadas em enfermidades da alma e física, se for o caso também, se coisas como essa, se sinais não acompanharem a vida e o cotidiano da igreja, isso é um indicativo e um sinal de alerta para nós. Porque, de alguma forma, aquilo que nós pregamos não tem sido, de fato, aquilo que o Senhor Jesus espera que possamos viver. Nesse texto, ele vai mostrar que os apóstolos realizavam muitas curas, muitos sinais, mas o poder e a manifestação de Deus era tão grande sobre a vida deles que o que acontece? Um incômodo gigantesco é gerado por parte da religião da época. Entenda, seguir a Cristo tem muito pouco ou nada a ver com religiosidade, tá? Porque os judeus e a classe religiosa daquela época perseguem os apóstolos por conta dos sinais e maravilhas que Cristo Jesus operava por meio da vida deles. Eu posso ser religioso e não ter Cristo. Agora, se eu tiver Cristo, eu de alguma forma vou praticar a religião pura e perfeita que a Bíblia fala, que me ensina e revela para mim, que é cuidar dos necessitados. E a Bíblia vai falar muito claro dos órfãos e viúvas, né? Religião pura e simples. Então, o texto diz que essa classe religiosa se levanta para perseguir os apóstolos. Mas o que acontece? Em meio àquele grupo religioso, um homem muito sábio se levanta, que é o Gamaliel, e ele dá o seu parecer, aquilo que a gente conhece como parecer de Gamaliel, que ele fala, ó, deixa esse pessoal fazer tudo isso que eles estão fazendo, deixa eles continuarem praticando o discurso deles, deixa eles continuarem vivendo do jeito que eles estão vivendo, porque se de fato vier de Deus e nós, de alguma maneira, os perseguirmos, nós estamos agindo contra o próprio. Agora, se não for de Deus, o que vai acontecer? Vai passar com o tempo. Esse parecer de Gamaliel tem quanto tempo, mais ou menos? Alguém sabe? Um pouco mais de 2000 anos. E isso passou? Não. Só cresceu. E o interessante é que o texto vai contar a história que logo depois do parecer dele, um texto vai nos mostrar que os apóstolos são libertos e eles começam a louvar a Deus porque haviam apanhado, haviam sido açoitados e perseguidos por causa do evangelho de Jesus. Olha, né? Às vezes a gente vai falar de Jesus para alguém, a pessoa não dá ouvidos, a gente fica boladinho, né? Chateado. Não, os caras apanharam, foram açoitados e regozijaram-se, se alegraram por conta de serem considerados a serem perseguidos por causa do evangelho de Jesus. Olha que bênção, né? Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer uma distribuição de folhetos na rua, e aí tinha alguém embriagado, e um amigo meu estava do meu lado assim, foi entregar um cara que estava meio embriagado um folheto. Aí ele foi, né? Aqui, meu querido, ó, te entregar um folhetinho aqui falando de Jesus. E ele, eu não quero saber desse Jesus não, que não sei o quê. Aí o rapaz foi muito educado, né? Foi isso? Então você vai para o inferno. Delicado, né? Por quê? Porque ele não entendeu que o evangelho nem sempre será considerado por muitos uma boa notícia. Mas para os que creem, ele é a nova do evangelho. Mas o que é interessante nesse capítulo, apesar de todo esse contexto, apesar da realidade da perseguição, apesar de Deus advertir o povo a não andar na mentira e condenar veementemente a mentira praticada por Ananias e Safira, apesar de toda essa realidade, o texto termina, o capítulo se encerra, dizendo, e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo.
Um evangelho que ultrapassava as barreiras e estruturas do templo. Um evangelho que era mais vivenciado, experimentado, fora da estrutura do que dentro. Um evangelho que era compartilhado de casa em casa. Uma realidade que era transformadora e que ganhava as cidades por onde passava, porque não se prendia a um ponto geográfico. É interessante, queridos, que aqui, dentro dessa realidade de Atos, a igreja começa a vivenciar e respirar os ares da perseguição, que vai se estender até o 3º século. Perseguição que levou a muitos saírem do seu lugar comum, da sua nação, da sua realidade, do seu contexto de conforto e partirem em direção a outras nações para não abandonarem a fé, mas continuarem pregando que Jesus é o Cristo. E quando chegavam em outros povos, o que eles faziam? Agiam como agentes secretos, né? Deu ruim lá, eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar que sou de Jesus. Era isso? Não. Plantavam igrejas aonde estavam. Tornavam suas casas pequenas agências do evangelho. Pequenas igrejas, e ali compartilhavam de Jesus com as outras pessoas. É interessantíssimo nós olharmos para esse texto e ver o quanto Jesus era, vamos dizer, de certa forma, anunciado, proclamado, não apenas, nem tampouco dentro da estrutura do templo, mas, sobretudo, fora dele. Fora dele. Sabe, ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós, como igreja, temos sido desafiados a entender que viver o evangelho é muito mais do que vivenciarmos uma experiência religiosa no templo da igreja, seja batista ou seja outra denominação. Nós temos sido desafiados a entender que o cristianismo é além de tudo isso. É muito mais uma realidade que nós experimentamos fora dessa estrutura do que dentro apenas. Porque se nós formos cristãos apenas, vamos dizer assim, da denominação, da igreja batista, que celebram a Jesus apenas nos momentos de culto, nós não faremos apenas, em média, eu até compartilhei isso com os líderes, em média 4 horas semanais apenas. Se você vier no culto domingo de manhã e noite, né? Porque de manhã, geralmente, é em média, quanto tempo que a gente fica aqui? Quando participamos da IBD? 2 horas, 2 horas e meia. Máximo. À noite, mais 1 hora e 20. Né? Se passar disso, os irmãos me olham, pastor. Não é verdade? Uma média de 4 horas. Se você gostar de conversar bastante, acaba o culto, você fica ali mais uns 20, 30 minutos, 4 horas e meia. E aí, como vivenciamos ou experimentamos mais da nossa carreira cristã ao longo da semana? Sabe, nós precisamos nos atentar que a igreja de Jesus é um povo de relacionamento com Deus e uns com os outros. Igreja é chamada, ou a palavra, a expressão dá a ideia de sermos o quê? O que significa? Chamados para fora. Para fora do templo e para fora, por vezes, também das casas. Um evangelho que não se prende, um evangelho que é compartilhado, um evangelho que é verdadeiramente vivenciado, experimentado através do nosso relacionamento com o outro. Por isso é tão importante nos relacionarmos, conhecermos gente nova. Você tem conhecido as pessoas que participam por vezes e nos visitam ao longo da semana nas nossas celebrações? Inclusive, eu vou aproveitar esse tempo para agradecer você que está nos visitando hoje. Se você sentir à vontade, pode até levantar a mão. Se não, você fica à vontade também, a gente não tem problema com isso não. Tá? Mas eu vejo que tem gente diferente aqui. E a boa parte ainda é diferente para mim, que eu não lembro o nome de todo mundo, tá?
E alguns eu estou vendo aí, eu sei que alguns são da igreja, estão frequentando, às vezes não pode estar dominicalmente, não é isso? Mas tem gente visitando aí, olha que benção, né? Aí antigamente, quando a gente fazia esse momento, o que o pastor fazia? Vamos comigo, sejam... Nossa, vocês não ensaiaram isso em casa não, gente? Vamos lá de novo. Sejam... Olha que benção. Volte sempre, isso aí também. Né? Sejam bem-vindos. Jesus te ama e você tem muito valor, né? Era uma máxima, né, também que a gente, por vezes, ouvia no púlpito. Mas, queridos, por vezes, entra domingo, entra mês, sai mês, e a gente não conhece ninguém diferente. A gente acaba se relacionando apenas com aqueles que a gente conheceu lá atrás. E se a gente vivencia uma realidade onde gente nova aparece e se relaciona com a igreja toda semana, todas as ocasiões que nós celebramos ao Senhor, se essa é uma realidade, eu preciso acender um sinal de alerta, porque o que tem me levado ou me feito deixar de ter e experimentar esse privilégio de conhecer e me relacionar com gente nova. Porque uma igreja que experimenta saúde é aquela igreja que a gente vê lá em Atos capítulo 2, que persevera na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, e todos os dias, lá no finalzinho do capítulo, acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. Você imagina ter gente nova na sua casa todos os dias. Seria interessante, não é verdade? E Deus se alegra com isso, ter gente nova na igreja do Senhor todos os dias. Deus, na verdade, Ele deseja isso. Na verdade, Jesus disse em João capítulo 14 o quê? No versículos 1 e 2, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Sempre vai ter uma acomodação especial reservada para aquela que se achega à casa de Deus. Sempre vai ter. Na nossa, às vezes, pode não ter, né? Semana passada tinha quase 20 lá em casa. Eu estava vendo a hora que eu ia ter que sair De fato, eu saí da minha cama, né? Usei o colchonete que me emprestaram, o colchonete inflável, né? Mas na casa do Pai sempre vai ter morada. Sempre vai ter espaço. Sempre vai ter local. Sempre Deus se alegra com isso. E é interessante que esse texto mostra para nós uma igreja viva, atuante, que celebrava o Senhor no templo, de casa em casa, e continuava a anunciar e a ensinar que Jesus é o Cristo, que é o Senhor. O nosso objetivo como igreja deve ser revelar Cristo Jesus no meio do nosso tempo. Eu já tenho falado isso em algumas ocasiões. Revelar Jesus por meio do nosso discurso, sim, por meio da nossa oratória, sim, mas sobretudo por meio do nosso relacionamento, por meio do nosso testemunho. Só testemunha de Jesus quem se abre para relacionar-se com as pessoas. Testemunho é aquilo que você declara que de fato é verídico para aquele que de alguma maneira se relaciona com você e deseja ouvir da sua verdade. Eu não vou testemunhar se eu não me relacionar. Eu não vou testemunhar se eu não me abrir para uma relação de proximidade e de intimidade com aqueles ou aquelas que estão ao meu redor. Esse deve ser o objetivo da igreja. A principal ordenança de Jesus dada aos seus discípulos foi qual? Isso aí, e de pregar o evangelho a toda criatura. Batismo e ceia são parte das ordenanças, mas a principal é o quê? Ide e pregar o evangelho. Não é o vinde, né?
Às vezes tem muita gente que acha que está evangelizando e pregando Jesus, falando, não, vão lá no culto da igreja. Não, você está fazendo um convite, né? Eu sempre falo isso. A gente está convidando, né? Está convidando a pessoa para participar da celebração. Agora, ir e pregar o evangelho é estar junto, é se relacionar, é mostrar que, de fato, Jesus é alimento para a alma, que Jesus é vida e vida abundante. E quando entendemos que Jesus nos dá essa ordenança e confia a nós essa missão, nós precisamos entender que também nós temos uma marca que é revelada por meio dessa prática. O que Jesus disse lá em João? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É bom ser amado, irmãos? É bom, né? Até ontem eu brinquei na reunião, fiz uma dinâmica com o pessoal, qual o presente mais especial que você ganhou daquela pessoa especial, né? Aí todo mundo falou, né? Família, filhos, né? Mas o presente, né? É bom, né? Presente é bom, né? Aquele relógio, aquele perfume, né? Não sei o quê. Presente é bom. Tudo isso é expressão de amor. Jesus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Ele prova o seu amor. Está onde? Lá em Romanos, capítulo 5. Deus prova o seu amor. O presente que ele nos dá é um atestado de que, de fato, o seu amor é verídico. Agora, se nós falamos que amamos a Deus e falamos que amamos o nosso irmão, nós temos que atestar esse amor, provar esse amor, não é verdade? Não é esse o desafio? E como a gente tem feito isso? Como temos no relacionamento com Cristo e com o nosso semelhante revelado, atestado o nosso amor a Deus e aos nossos irmãos e irmãs? Como nós temos nos relacionado com eles? Sabe, um dos grandes desafios que eu acredito que a igreja dos nossos dias tem, enquanto ela é comparada à igreja do primeiro século, o grande desafio de ser de se tornar uma realidade nos nossos dias é entender que esse amor, ele é atestado por meio do relacionamento, e esse amor atestado por meio do relacionamento se torna algo muito mais dinâmico e prático quando nós vivemos e atestamos esse amor através do relacionamento em grupos pequenos. Dá para amar todo mundo na sua casa aí, os seus irmãos, tudo? Nós estamos em quantos aí hoje? Um grupo bom, né? Dá para todo mundo ir na sua casa? Alguém já teve uma criança que falou aí, não, né? Na sinceridade. Não dá para ir todo mundo, né? Dá, sério? Uai, nós dá um jeito, né? É igual coração de mãe, né? Se você cuidar, que a Gabriela já te olhou assim, ó. Cuidado, né? Não que a gente não tenha boa vontade para isso, mas porque não cabe, né? Agora, quando isso é uma realidade em grupos pequenos, fica mais fácil, né, irmão? 5, 6, 10, 12 no máximo, né? Tá ali toda semana celebrando, falando de Jesus, compartilhando o evangelho, chamando o vizinho, um amigo do trabalho. Senta aqui, vamos falar de Jesus aqui com a gente. Vamos comer um pão de queijo. Vamos falar do evangelho, e ali a gente vai se relacionando. Você já parou para avaliar que Jesus pregou os mais importantes sermões aos seus discípulos aonde? Em casa, na mesa. O maior sermão para o maior público que Jesus pregou foi aonde? Sermão da montanha, né? Mais de 5 mil. E ele encerrou com o quê? Com a ceia. Partir dos pães e peixes, olha, que benção. Com a ceia. Bota todo mundo sentadinho aí que nós vamos distribuir a ceia.
E ali começava o trabalho dos diáconos, os apóstolos, né? Foi diácono também, né? Lembra? Serve aí o pessoal aí. Eu vou compartilhar, vocês servem aí. E assim foi. Porque Jesus, ele entende que a nossa necessidade física, ela também precisa ser assistida. E ele entende, sobretudo, que a nossa necessidade espiritual e emocional, ela é assistida, é atendida quando se tem um tempo de proximidade e relacionamento. Uma das coisas mais especiais do Evangelho de Jesus é que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que havia se perdido por conta do pecado? O céu? O homem estava onde? Estava onde? No Éden, não estava no céu. Ele havia perdido o que então, queridos? Relacionamento com Deus. É interessante a gente parar para pensar nisso, não é verdade? Porque hoje nós temos essa oportunidade de nos aproximarmos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um elo apenas de ligação, não há mais sacerdote, sumo sacerdote, não há mais separação do véu do templo ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso ao relacionamento com Deus. Olha que maravilha. Porque nós temos esse acesso, nós temos um privilégio e, ao mesmo tempo, também uma oportunidade e responsabilidade. Compartilhar e tornar aos outros acessível também essa chance, esse privilégio, essa oportunidade de se relacionar com Deus. Nós somos agentes do Evangelho hoje. E a nossa mensagem é compartilhada não apenas por meio daquilo que pregamos, mas, sobretudo, como nós nos relacionamos. Por isso que Paulo vai gastar boa parte da sua carta em 1 Coríntios para falar dos relacionamentos na igreja. Né? Ele vai falar para a gente não ficar se mordendo, né? Interessante, ele vai usar essa expressão, né? Para a gente tomar cuidado como se relacionamos com os outros, para a gente tomar cuidado na ceia, para ninguém ficar para trás, para cuidar de todo mundo, porque ele entendia a importância de uma igreja saudável, que se relacionava bem uns com os outros e que, por meio dos relacionamentos, propagava e pregava Jesus àqueles que necessitavam. Por isso é tão importante nos relacionarmos. Por isso é tão importante termos um grupo de apoio e de fortalecimento mútuo. Às vezes isso não é uma realidade com um grande grupo, mas quem sabe nos pequenos grupos. Nos pequenos grupos. Por vezes eu vou falar um pouco e investir um tempo para ensinar acerca dessa importância, queridos. Porque nós temos aqui na igreja alguns grupos disponíveis para relacionamento. Alguns grupos que você terá o privilégio de compartilhar algumas das suas dores, né? Estava lá no grupo dos homens essa semana, compartilhamos, trocamos experiências, falamos das nossas lutas, né? E a gente tem, né? Essa coisa aí que o homem não chora, o homem chora sim. Né? O homem tem luta sim. Vocês têm? Bastante, né? Às vezes a luta não é só a fatura. Às vezes é um problema emocional. E você, mulher, também tem suas lutas, não é verdade? Às vezes a luta atende pelo nome do marido, né? Brincadeira, tá? Mas cada um sabe das suas lutas, das suas pelejas. E às vezes o que a gente precisa é compartilhar. Compartilhar para um orar pelo outro, para um interceder pelo outro, para um colocar a vida do outro diante do Senhor. Sabe, Deus ele revela algo tão especial e precioso por meio dos pequenos grupos que a gente vai ver isso na Bíblia sendo ensinado em diversas ocasiões. Quer ver?
Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Romanos 16, a partir do versículo 3. Diz assim: deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. E é interessante que o texto fala Priscila e Áquila, possivelmente a líder desse pequeno grupo e dessa pequena igreja era Priscila, porque ela é mencionada primeiro, não era uma prática comum dentro da cultura e da escrita da época, né? Geralmente a mulher era mencionada quando ela possuía maior relevância, maior destaque dentro daquele contexto. Priscila e Áquila, né? Então tinha líder de grupo pequeno, tanto mulher quanto homem. Olha que benção, né? Privilégio, né? Servir a Cristo, né? Pode mulher e homem, olha que maravilha. Criança e adulto também pode liderar, não pode? Em determinada hora, olha que maravilha. Então não tem limitação, não tem impedimento, não tem nada que se opõe ao meu chamado ministerial e ao desafio que o Espírito Santo de Deus faz a mim, de fazer algo relevante para o reino de Deus. Porque liderar dentro da igreja de Cristo nada mais é que isso, fazer algo relevante para Jesus. Todos nós somos chamados a liderarmos em alguma esfera. Tem gente que pega o texto lá que fala, né, que Deus nos instituiu por cabeça e não por cauda, não tem esse texto? E fala que os crentes, né, a teologia da prosperidade, fala que os crentes têm que ser cabeça, né? Tem que ter muita coisa, tem que ter muitos bens, mas a cabeça aqui é posição de liderança, gente. A igreja de Cristo, ela tem que ditar o rumo das coisas. E o crente tem que liderar. Se você, quando tem um companheiro de trabalho, é abordado por ele e ele te procura e fala, queria pedir oração pela minha vida, ele está fazendo isso. Queira você ou não queira, ele está fazendo isso porque ele enxerga em você uma liderança. Porque o Evangelho tornou você uma referência. Amém? O Evangelho de Cristo Jesus faz isso. Então não dá para fugir dessa missão. Não dá para fugir dessa responsabilidade, não dá para fugir dessa tarefa. Nós aprendemos na experiência bíblica que, por meio de Priscila e Áquila, por meio de tantos outros homens e mulheres que a gente vai poder perceber dentro da palavra de Deus, que recebiam a igreja em suas casas, que havia apoio, havia fortalecimento mútuo através desses grupos que se reuniam nos lares e o evangelho era pregado, anunciado e gente se convertia e a expansão da igreja de Cristo acontecia. Qual a motivação para tudo isso? Comunhão e edificação. Comunhão e edificação. Você precisa de ser edificado? Todos nós, amados. Amém? Amém. Às vezes a gente vai ser muito mais edificado pelo testemunho que a gente ouve do irmão do que pela mensagem que o pastor prega aqui na igreja. Ou não é assim? Não é verdade? Quantos se lembram do sermão que eu preguei há 2 semanas atrás? Obrigado, o irmão Josué já fez isso. É verdade. Isso é científico, gente. A gente só consegue reter em média 5 a 10% daquilo que a gente ouve num discurso de média de 30 minutos. A gente não consegue reter muito mais do que isso. Por isso é tão importante, às vezes na educação, os recursos visuais, porque a gente consegue reter mais aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente ouve, né? Isso é científico. Agora, um testemunho, querido.
Se eu pedir a você para contar um testemunho de alguém aí importante para você, você vai puxar, às vezes, um testemunho de 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos. Eu vi um testemunho. Só para vocês terem uma ideia, meu chamado ministério se deu numa mensagem, num testemunho de um pastor que eu estava vendo num vídeo. No VHS, né? Quem aqui já viu VHS? Que bom que vocês têm quase a mesma idade que eu, né? Ou até mais, né? Eu trabalhei numa locadora de VHS. Quem aqui já viu uma locadora? Essa galera mais nova ninguém viu, né? Ninguém levanta a mão. Né? Tá igual, né? Algo que eu só ouvi falar. Nem sabe que existe. O VHS ninguém sabe. Fita cassete. Rebobinar. Eu tinha que ficar rebobinando os vídeos, né? Porque às vezes o pessoal via o filme e não rebobinava. Meu patrão, você tem que rebobinar todos. Aí eu ficava, às vezes, na mão, né? Rebobinando. Porque não tinha um aparelho lá para rebobinar, às vezes. E ai de mim não fizesse isso. Era capaz de me descontar o dia, porque eu não rebobinei o filme. Né? E era assim, gente. O mundo vai se desenvolvendo. Coisas novas, coisas diferentes. Mas o meu chamado ministerial se deu num vídeo de um testemunho. Um testemunho que eu ouvi, que me impactou e que Deus usou para me chamar para o ministério. Testemunho que às vezes você vai compartilhar num grupo pequeno, onde o relacionamento vai estar sendo algo real através da vida do seu irmão, de sua irmã. Por isso eu quero aproveitar esse tempo aqui, nessa manhã, para chamar os líderes, gente que de alguma forma está liderando um pequeno grupo aí, está ajudando, gente que está recebendo na sua casa. Né? Vou chamar aqui na frente para apresentar esse pessoal, porque vocês sabiam que aqui na igreja tem grupos pequenos. Quem aqui já participou ou ainda não participou, né? Ah, tem gente aí, levanta a mão. Olha que benção. E tem um grupo grande de pessoas. Levanta a mão quem já participou e que participa. Ah, olha que benção. Né? E tem gente que não participou. Gente que nem sabia que tinha pequeno grupo aqui. Tem alguém aqui que não sabia que tinha? Ninguém? Todo mundo sabia? Olha que benção. Olha que maravilha. Então não tem mais razão para você não participar, né? Vem para cá, então. Eu vou apresentar esse pessoal aqui, ó. Todo mundo sabia, né? Pode vir aqui na frente. Esse pessoal lidera e recebe pequenos grupos na sua casa, olha. Que benção. De vez em quando eu vou investir tempo para falar disso aqui, tá, irmãos? De vez em quando. E vai ser com uma relativa frequência, tá? Tá chegando, tá chegando. Os últimos, nesse caso, serão os últimos, tá? Nesse caso. Eu tô mostrando para os irmãos, porque se você tem dúvida, né, de como funciona, você pode perguntar a esses irmãos. Se você deseja participar e não sabe aonde, você pode também perguntar a esses irmãos, né? Não é isso, irmão? Porque eles têm tido, ao longo das semanas, né, o desafio de liderar, compartilhar e, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento espiritual, porque quando eles contribuem, eles também crescem. Amém? Até porque a Bíblia já fala o quê? A maior alegria é em dar do que em receber. Porque quando a gente dá, a gente recebe. Não é verdade? Amém? Então eu quero orar por eles, mas eu queria desafiar você também. Né? Essa semana a gente faz, né, celebra os nossos pequenos grupos quinzenalmente. Né? Dessa forma que a gente tenha trabalhado até aqui. Mas, quem sabe no futuro muda um pouquinho, tá? E aí a gente vai falando sobre isso devagarzinho aí com vocês. Mas eu quero desafiar você ao longo da semana a participar. Eu sei que às vezes estar aqui na quarta-feira, às 8, é difícil para você. Você que está aqui, às vezes, na terça-feira, às 7 da manhã, para a gente orar. Sabiam que a gente está aqui toda terça-feira, às 7 horas, orando? Olha que benção. Não sabia não, aí? Obrigado, minha irmã. Aí, tá vendo? Todas
Às terças-feiras, 7 da manhã. Eu também estou aqui, tá, irmãos? Olha que benção. Pastor, acorda cedo. Né? Mas toda terça a gente está aqui. Eu sei que às vezes está terça aqui para você é corrido, ir para o trabalho. Na quarta, às vezes você que trabalha de escala. Mas quem sabe numa quinta-feira, numa terça-feira, tá junto com esses irmãos e irmãs, compartilhando, né? Além da experiência que você vai compartilhar com seus irmãos, você vai ter um tempo também de comunhão. Esse tempo é muito bom, irmãos. Tem sempre um cafezinho, um creme cracker. Creme cracker, quem gosta de creme cracker? É bom, né? Nós que estamos em dieta, creme cracker, né, irmão? A gente, né? Às vezes também tem pão de queijo, né? Bolo de fubá. Aí. Isso é muito bom, olha, revelação do alto. Bênção de Deus. Mas a gente sempre tem aquele momento de comunhão, bate-papo, isso é muito bom, amados. Então, se você deseja participar, se você deseja conhecer mais, procure um desses irmãos e irmãs. É muito bom se relacionar, queridos. É muito bom estar junto. A Bíblia diz, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E assim a igreja do Senhor fortalecida. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por essa oportunidade, por esse rico privilégio que temos de nos reunir na tua casa nesse dia. Ó Deus, é tão bom estar na companhia dos nossos irmãos e irmãs. É tão bom, ó Deus, poder experimentar, ó Pai, um pouco mais da revelação do teu reino através do relacionamento com os nossos irmãos. Por isso, ó Deus, nos fortaleça, nos una cada vez mais, Espírito Santo do Senhor, haja e interaja em meio a nós e sobre nós com o teu poder, para que, ó Deus, os laços venham ser fortalecidos, a comunhão seja cada vez mais constante e o avanço, o crescimento do seu reino se torne cada vez mais uma realidade em meio do teu povo. Ó Deus, nós abençoamos, ó Pai, e desde já consagramos a vida dos seus filhos que lideram, que recebem em suas casas os pequenos grupos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos um tempo de avanço, de crescimento, de estratégia, de visão do alto, ó Pai, para que grandes, ó Pai, grupos venham ser feitos, ó Pai, para que multiplicação se torne uma realidade, para que o mover do céu seja uma realidade no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Usa os teus filhos, levante cada vez mais líderes, gente comprometida. Igreja, Deus, é um povo que trabalha, que se empenha, não é lugar de consumo, é lugar de rendição, de dedicação, de comprometimento. Portanto, ó Deus, usa-nos para o teu louvor e para a tua glória. Essa é a oração que a ti fazemos. Esse é o desejo em nome de Jesus, do nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Se você deseja maiores informações, procure um desses irmãos, tá bom? Outra coisa, não paga nada não, tá? Para participar do pequeno grupo.